Olá, ouvintes! Nós somos os Agentes do Drama e estamos aqui para fazer o relatório de mais um episódio de The Mandalorian. Neste caso, o episódio, ou melhor, capítulo 7, que se chama The Reckoning e que eu resolvi traduzir muito livremente para Juízo, porque me apeteceu. Eu sou a Rita e tenho comigo também o Pedro. Olá! E a Cláudia. Olá! Vamos a isto! Eu, antes de começarmos, gostava de fazer uma coisa que acho que nunca fiz. Mas, como no último relatório a Rita abriu este precedente, eu agora vou fazer também. É o quê? Que é... Não podes ver nada. Invejosa, pá! Que é... eu vou refazer a pontuação que dei, não a um, mas a 2 episódios anteriores. Que? É verdade. Mas para cima ou para Não, baixo? para baixo, Não, para baixo. Para baixo. Eu vou explicar o que é que está a acontecer. Eu no último, eu dei a última pontuação no último relatório e depois acabámos de gravar e eu fiquei a pensar na vida e temi que estivesse a perder objetividade. E senti-me insatisfeito com a pontuação que tinha dado a 2 episódios e portanto eu quero refazê-las. Ninguém não manda em mim, eu faço o que quero. E, portanto, Cláudia, vai aí ao teu Excel das pontuações. Já está. E já está, és muito eficaz, pá. E muda-me aí a pontuação. Aquele primeiro 9,5 que eu dei. Tu vais mudar o do episódio 4. Sim. Ok. Eu quero mudar esse 9,5 para um 7,5. O quê? Sim. Que vai ficar abaixo do 3 e do 2 e equiparado ao 1? Sim. Ok. Não sei se concordo com isso, mas pronto. E o quê? Vai ficar abaixo do 3 e do 2? Pá, o que é que eu estou a fazer? É que tu deste ao 1 deste 7,5, mas depois ao 2 deste 9 e ao 3 deste 8. E o 4 tinha um 9,5. E eu percebo que este foi exagerado, porque este foi aquele lá dos arrozais. Sim. E tu devias estar particularmente sensível, eu não sei o que é que se passou para dares um 9,5. Estava. Pronto. E eu percebo que dormiste sobre o assunto e percebeste que isso foi uma palhaçada. Mas Pá, quer mete dizer... um 8. Mete um 8, sim, pronto. E quero mudar a do episódio anterior para um 9. Do 6. Ok. Pronto. Quanto é que deste no episódio anterior? Dei 9,5 também, 9,5. se não me engano. Eu avisei que ias ficar sem escala. Foi um bocado isso também que me fez pensar em fazer isto durante este episódio, porque eu vou dar um 10 a este episódio. Oh Sousa, falta um, caraça! Não aguento. Agora o que é que vai acontecer? Vai acontecer que daqui por 2 dias vamos estar a ouvir o Sousa a dizer: então olha, vai ao episódio 7, muda no 9,5. Nós estamos sempre a aprender acerca da vida e acerca de nós próprios, e eu aprendi uma lição com esta temporada de Agentes do Drama a fazer reviews de Mandalorian, que tenho que ter um bocadinho mais cuidado com as pontuações que dou. A lição está aprendida, os erros estão corrigidos na medida do possível. Este episódio foi um 10, desculpem. Este episódio foi perfeito. O que eu aprendo contigo é que efetivamente avaliações subjetivas são uma palhaçada. Então, mas a pessoa não consegue fazer melhor. Este episódio para mim foi tão bom que eu tive mesmo que me conter muito para não ver imediatamente o episódio a seguir. E de género, não, Rita, tu já fizeste isso uma vez, não precisas de o fazer outra vez, agora podes respirar, pensar no que viste, não é? E tentar não ter uma visão demasiado enviesada sobre este episódio face ao último e analisar só este episódio. Tenho a dizer, não é? Eu vi o episódio ontem, eu estou aqui a ressacar, pessoal, eu estou à espera. Eu percebo. Vamos fazer isto, que eu quero ver o último episódio. Agora imagina eu que nunca vi isto. Olha, mas eu tenho a dizer que não gostei deste episódio. O quê? Eu acho que é de uma crueldade. Põe uma música fúnebre agora, Pedro. Já está. Eu acho que é de uma crueldade imensa irem buscar o gnomo para o matarem no fim. Ai. Ok. Essa cena foi... Acho que é tipo, não há necessidade nenhuma de partirem o coração à pessoa. Ai.
Epá, podiam ter ido buscar a Wanda mecânica para a matar. Agora o gnomo. Mas estávamos a precisar disto, Cláudia. Nós ainda não tínhamos tido isto, ainda não tínhamos pessoal realmente da nossa crew, não é? Do nosso lado, a sofrer consequências com isto tudo. Por amor de Deus! Eu percebo esse lado ao Pedro. O chefe da guild levou com um tiro na cabeça e sobreviveu. E agora mataram o gnomo. Foi muito triste. Mas, e depois acaba assim. Mata o gnomo e puf! Tchau. Mas temos que reconhecer que foi incrivelmente bem filmado. Foi surpreendente. Foi, aquela morte do gnomo foi... Sim. Não precisaste de ver a acontecer para te bater e bateu. Exatamente. Eu acho que também não precisaste ver, porque foi uma ótima decisão, porque tecnicamente não é fazer um gnomo que já tem um ar assim de não muito extremamente realista, com um boneco a cair a desfalecer numa cena de ação. Tornar essa cena realística seria muito difícil. A opção que eles tomaram, eu acho que foi às vezes este tipo de decisões, não é? É o que faz com que as coisas funcionem. E eu gostei muito de todo esse suspense, porque uma pessoa está ali mesmo até às últimas a torcer do género, não, eles vão conseguir, eu já estou a ver a nave, eles vão num blurk e eles vão conseguir, e depois afinal não conseguem, e é uma cena muito impactante. Essa cena do gnomo, e eu sei que para a Cláudia traumatizou, mas o episódio, ou seja, apesar de o que acontece no episódio não ser algo de feliz, é um episódio muito bem feito, ou não? É um episódio bem feito. Então não. E o próprio gnomo tem chance de brilhar neste episódio. E... Eu adorei as discussões do gnomo com a princesa do futsal. Então não, aquele diálogo quando ele diz que... diz-lhe qualquer coisa do género, eu já passei muito e não és tu quem vai questionar a minha aliança, tipo, onde é que... Sim. Do género, eu trabalhei para ter tudo o que tenho e não és tu que me vais agora ensinar que eu sou uma pessoa que fez decisões erradas. Nunca... E não faz isso de uma forma... Não é respondedeiro de mão na anca, estás a ver? É que ele vem de um sítio profundo e maduro e sólido e credível. Eu acredito naquela máscara daquele gnomo e eu estou a vê-lo e esqueço-me completamente que aquilo é um boneco e está bem interpretado, a voz do ator é fantástica e estou encantado com este episódio. Desafio a Cláudia, uma vez que já entrou a pé juntos e disse que não gostou deste episódio, desafio-a a fazer-me baixar o 10 e mostrar-me onde é que está uma falha que possa fazer baixar o 10 neste episódio, porque eu não consegui ver. Agora a sério, eu gostei muito do episódio. Eu quando disse que não gostei assim categoricamente, estava a brincar por causa de matar o gnomo, mas não acho que seja um 10. Mas antes de... Já vamos analisar bocadinho a bocadinho. Antes disso, gostava de congratular precisamente a ti, Pedro de Sousa. Então porquê? Porque disseste que estavas há uns episódios a adiar a pergunta e fizeste a pergunta no episódio certo sobre quanto tempo mais é que vai demorar até o Iodinho atacar alguém atacar alguém para defender o pai, e foi efetivamente o que aconteceu. Eu vi essa cena e pensei em ti, Pedro. Pensaste tu, Rita, pensei eu e pensaram os nossos ouvintes todos se estiverem a ver o episódio depois do nosso último relatório, porque efetivamente foi logo no início e foi mesmo, estava-se mesmo a ver, ele não interpretou a cena, não percebeu nada do que é que estava a acontecer, achou que eles estavam efetivamente a medir forças na realidade e resolveu ajudar o pai de uma maneira muito simples, que é tipo, olha, vamos sufocar a pessoa com quem ele está a fazer braço de ferro. Sim, e ainda por cima sufocar podia-se ter dado o caso dele ter usado a força, sei lá, para fazer uma caixa de ferramentas voar e bater na nuca da Shanna, mas não, ele usa o move que em Star Wars é a assinatura do Darth Vader. Ora bem, portanto é para que não restem dúvidas de que há ali mesmo uma conotação do Dark Side. E sim, quando disseste que me ias congratular, eu fiquei um bocadinho baralhado, mas achei que era por causa das previsões de que eventualmente
estas pessoas que ele tem vindo a conhecer se iriam juntar todas e iam fazer uma equipa. Não, pensei que era isso. Isso é tipo básico da televisão, não é? Yeah. Isso é o mesmo, nós também percebemos, quer dizer, na altura falámos disso, que provavelmente o chefe da guild não tinha morrido. E na altura até falámos, mas como é que ele sobrevive? Não sei, mas é razoável que sobreviva. Mas obviamente sendo meta... Mas nós tínhamos visto que ele tinha sobrevivido, porque nós vimos que foi aquilo a bater na Beskar. Eu, se não me engano, a questão que tinha sido levantada tinha sido porque é que ele tinha sobrevivido. Okay. E a resposta com que concordámos foi só não sabemos, mas de certeza que há uma razão. Foi tipo uma meta-resposta para uma meta-pergunta. Ok, olha, expliquem-me uma coisa. Posso tirar já uma dúvida, que é uma coisa que eu não percebi muito bem? Claro, Cláudia. Estamos aqui para isso. Então, expliquem-me quem é, tipo, no contexto da história, se é que é suposto termos percebido, aquele mau que é o mau de Breaking Bad. O mofo. O mofo, não sei, o mofo Gedeão. É o mofo Gideon, é capaz de ser, espera aí. Ele era o mau de Breaking Bad. Não sabia. Era o da Moff Gideon. É o gajo das galinhas. Da Chicken qualquer coisa, sim. Chicken qualquer coisa. Polho ou qualquer coisa. Estão a falar de Breaking Chicken Bad, Estamos. Okay. Polho. A única coisa que nós sabemos é que os mofos são altas patentes militares. Tanto da resistência como do Império. E portanto ele manteve o título. É a única coisa que sabemos. Mas ele era chefe do outro velho. Aparentemente sim. Pelo menos é o que eu saí do episódio com essa ideia. Não percebi nada, mas espero que ele continue aquele discursozinho no próximo episódio. Sim, ficou completamente a meio. Porque é tipo... A criança é mais importante do que aquilo que tu pensas. Tu não fazes ideia de quem é esta criança. E depois vá, tchau. É mais do que isso. Ele diz que esta criança é importante para mim. Yeah. O que me fez pensar que ele tem ali um investimento pessoal na criança. Não sei o que será, mas sei lá, se a criança tem um material genético qualquer invulgar, ele pode estar a querer usar o material genético da criança para curar alguém que lhe é muito próximo. Ou seja, ter uma razão verdadeiramente pessoal, não ser só... quer uma arma para o exército para poder reconstruir o império, estás a ver? Fiquei com essa ideia de que era uma coisa pessoal, mas vamos ter que esperar para ver. Não sei o que é que nos está a acontecer hoje, mas estamos totalmente a fazer o relatório de trás para a frente. Bem, então vamos lá ao início. A primeira coisa que eu pensei foi, claramente isto é uma armadilha. Digam-me por favor que vocês também pensaram isso. Isto é uma armadilha, o quê? Qual parte? Quando apareceu o holograma do chefe da guilda a dizer volta, a gente tipo tem aqui um plano, mas, quer dizer, não sei o quê. Pensaste tu e pensou o Mandalorian, não é? Acho que isso ele também olhou para aquilo e pensou, ok. Por outro lado, aquilo que ele lhe diz, do género, tu és um Mandalorian, és um Bounty Hunter, tu não foste feito para passar o resto da tua vida a fugir. E eu acho que ele aí foi mesmo tocar no ponto certo. Aí eu percebo, e também de qualquer forma ele depois, o Mandalorian depois quando fala com a Shanna, diz-lhe, e as razões que ele lhe dá de efetivamente é a única maneira de eu poder deixar de fugir, não é? Tipo, se matar a pessoa que está atrás da criança, se bem que eu acho que não é assim tão fácil, porque na verdade depois vai saber e pode não ser só uma pessoa, não é? Sei lá, sim, pode ser todo um grupo, não sei. Pode haver um mofo gedeão por cima, não é? Há sempre um mofo gedeão por cima. Grande verdade sobre a vida. E depois vêm dizer de eu falar das coisas das pessoas por trás. Vocês vêm dizer que há sempre um mofo por cima. Olha, falem por vocês. Vá, avança, o que é que estavas a dizer? Estava a dizer que efetivamente depois ele dá essa justificação e eu percebo e acho que faz sentido ele ir, não é? Mas estava-se mesmo a ver que era uma armadilha. Olha, eu confesso que não fiquei totalmente convicto de que era uma armadilha logo de início. Passou-me pela ideia,
mas depois desliguei um bocadinho e confiei lá no antigo chefe dos Bounty Hunters. É por isso, Sousa, que tu não duravas nada em sítio nenhum. Eu não confiei e acho muito bem que a reação do Mandalorian foi então vou ter que chamar uma equipa, não é? Não vou aparecer sozinho. E gostei que ele fosse chamar lá a Shanna, a princesa do futsal. Olha uma coisa, ele foi chamar a Shanna lá ao mesmo sítio onde a deixou? Sim. Então ele nem sequer foi dar um olá à viúva? Não era importante naquela altura. Acho mal. Se calhar nunca foi importante. Se calhar foi de propósito, Cláudia. Não, se calhar foi de propósito. Ele não queria ter que estar a vê-la outra vez. Desculpa lá. Podia fazê-lo querer mudar de ideias e ficar ali naquela terra outra vez. O homem anda a viajar pela galáxia. Se ela sonha que ele passou ali na aldeia dela, nem foi dizer um olá, pelo amor de Deus. Aquilo não era a aldeia dela. Tu lembras-te que o bar da Shanna era um bocado longe lá da terra dos Arrozais. No contexto da galáxia toda é capaz de ser suficientemente perto. Sim, eu percebo isso. Eu percebo, sim. Cláudia, mas tens que ver que há alturas na vida para ir revisitar um amor antigo. E há alturas na vida para se contratar um mercenário para a equipa para irmos dar cabo do que sobrou do Império. Está bem. Então ele contratou um mercenário, depois foi arranjar um babysitter. Exatamente, eu adorei que o babysitter que ele tenha escolhido tenha sido o gnome. É do género, precisamos de alguém para tomar conta da criança. Eu já sei quem é. E tu pensas, cheirava da mecânica. Não, é o gnome. Fiquei confuso com uma coisa. Porquê que ele não deixou a criança no rancho do gnomo? Porque no rancho do gnome ela vai ter a continuar a ter os Bounty Hunters atrás dela. Não te esqueças que eles tinham aqueles tá bem, sensores. porque ela está a ser trecada. Mas não é só isso. Porque eu também pensei isso. Então, mas o que o gajo da guilda lhe diz é tens de trazer a criança como isco. Sim. Ele tinha supostamente que levar a criança para fingir que ia entregar a criança, né? E gostaram que o gnome, gostei tanto, o gnome construiu uma alcofa voadora nova. Ai, foi tão bom. Eu quero contratar aquele gnome para construir. Já não vais a tempo, querida. Já. O gnome devia ter construído umas mini algemas para o Iodinho não sufocar gente que não deve. Sim, e não só, o Iodinho não faz só isso. Eu também adoro a parte em que ele vai com a rapariga do futsal ver as armas e ela parece que foi às compras pela primeira vez na vida e está deslindada do género, levo esta, olhar para as armas e aparece o Iodinho assim de cabeça para baixo a espreitar o que é que estes gajos estão a fazer, não estão a ligar nenhuma, e tipo nem 2 minutos depois eles estão lá à conversa e de repente a nave começa toda a chocalhar do género, tipo, largar, deixa. Eu depois da sequência disso, eu achei muita graça ao comentário da rapariga do futsal, porque ela refere-se ao Iodinho como esta coisa. Ela depois diz ao Mandalorian: tens de controlar esta coisa. O que pode ser um sinal de que vai haver ali uma dinâmica interessante. E temos agora mais um personagem que começa com um certo distanciamento em relação à criança e que pode muito bem vir a desenvolver sentimentos quiçá maternais da criança. Não sei se será a Teresa Guilherme que vive em mim, que acha que a rapariga do futsal e o Mandalorião poderiam eventualmente amantizar-se e cuidar da criança juntos. Olha que não sinto nada que existe esse tipo de dinâmica entre aqueles dois. Mais depressa o Gnome e o Mandalorian do que ela e o Mandalorian. Oh Rita, o Gnome está morto. Não, tipo antes de ele estar morto. Mesmo assim, se calhar antes um gnome morto e o Mandalorian mais depressa a Shanna adota o Iodinho e vai viver com a Wanda mecânica. Olha, por acaso acho que não. Acho que não tem o mesmo estilo. Não sei, não estou a imaginar. Olha, eu não sei, eu estou maluco com este episódio. Foi tudo muito bom. Aconteceram imensas coisas que eu queria que acontecessem.
o regresso destes personagens todos ao mesmo tempo, incluindo o IG-11. Sim, que tão bom, e adorei toda aquela história do nome, a dizer como é que o tinha convertido e como é que foi o processo de aprendizagem dele, e ele tipo os copos de chá, e eu tipo, isto é a minha mini história preferida de sempre. Essas cenas estão brutais, eles têm uma... Também porque a série é curta, entenda-se, o runtime de cada um dos episódios é curto. Eles fazem coisas muito divertidas com o pouco tempo que têm, e já não é a primeira vez que nós vemos montagens deste género em que te explicam a passagem do tempo, mostram-te que passou tempo e mostram-te o que é que aconteceu e mostram-te só o essencial. E o facto destes episódios serem curtos conseguem fazer com que isso jogue a favor da história. Essa cena de tu vês a primeira ronda de tentativas de levantar a caixa que ele depois deixa cair em cima do lagarto, ri à gargalhada. E depois a seguir ele antes de deixar cair a caixa dá assim tipo uns pontapés para o lagarto se ir embora. Que adorável. Tá muito. Eu não sei como é que fizeram essa cena, mas pareceu-me stop motion. Não sei, eventualmente vou ter que ver making-offs disto, porque não me pareceu animação por computador, não me pareceu que fosse alguém numa fatiota, pareceu-me mesmo que foi stop motion, ao estilo de Wallace and Gromit e coisas deste género. Mas tenho que ir ver. Mas estava muito bem feito, porque batia certo com a cena do personagem do personagem, entenda-se, o IG-11, estar a reaprender as coisas básicas, incluindo andar, mover-se, e portanto aquela forma atabalhoada de mover o corpo faz sentido e bate bem mesmo com stop motion, que é uma técnica que já não se utiliza muito porque não fica tão realista, mas ali funciona, mesmo que tenha sido isso, ali funcionou e deu-nos mais uma porta de entrada para uma história que começa a ser demasiado recorrente para não ter uma importância brutal. Não sei se no próximo episódio ou se na próxima temporada, porque já estamos na altura de começar a pôr os olhos na segunda temporada, não é? Só falta um episódio para o fim, como é que é possível? Que é o trauma, acho que é a melhor maneira de descrever, que o Mandalorian tem com droids. Sim. Não sou só eu que acho que há ali uma história qualquer brutal e mega importante para o indivíduo, não é só tu, na verdade eu diria que é basicamente todos os personagens conhecem o Mandalorian e dizem isso. Olha, tu tens um problema, não é? Com droids. Tu tens um problema. Há aí uma coisa mal resolvida, não é? Eu acho que quase basicamente já ouvimos todos os personagens virarem-se para o Mandalorian e dizer: olha, tu não curtes droids, pois não. Isso é um problema. Isso já foste ao psicólogo por causa disso. O que é que vocês acham que está na raiz disso? A Rita agora tem que se conter um bocadinho, porque se calhar ela sabe. Mas Cláudia, tu em particular, o que é que achas que está na raiz dessa? Acho que é a mesma coisa do iRobot. Nunca viste o iRobot, pois não? Isto também não vê boa televisão. Acho que é a mesma coisa. Sim, Rita, desculpa. Gosto muito das imóveis, só por isso. Ok, então no iRobot o principal também tem tipo uma cena contra os robôs. E o trauma dele vem de... Eles, depois mostram-te no filme de uma cena em que ele tem um acidente de carro e os robôs estão preparados para salvar vidas e, portanto, o robô manda-se à água e vai salvar. E caiu à água o carro dele e o outro carro. Ok. E o robô olha para os dois carros e calcula que a probabilidade de sobrevivência dele é maior do que do passageiro do outro carro, e então salvou ele. Mas o passageiro do outro carro era uma criança de 11 anos ou 12. E a cena dele é: uma pessoa teria sabido a diferença de que, apesar das probabilidades serem mais baixas, tu ias salvar a criança. E um robô não sabe a diferença, foi só probabilístico. Eu tenho uma pessoa com uma probabilidade X de sobreviver e uma pessoa com uma probabilidade mais baixa e eu vou salvar a mais alta. E ele disse, tipo, não, tipo, se há chance para a criança, uma pessoa saberia a diferença, um robô não sabe. E é esse o trauma dele. E eu acho que o do Mandalorian vai ser um trauma parecido. Porque a maneira como, quando lhe perguntam, nas outras vezes ele nunca diz nada, mas neste episódio, quando a Shanna, a princesa robusta, lhe pergunta, ele diz
qualquer coisa do género, eu não tenho contra droids no geral, é só contra este. Nós sabemos que não é verdade, mas ainda assim ele diz, é só contra este porque ele está programado para matar a criança e ele ia matar a criança. Estás a perceber? E eu acho que ele tem uma história no passado do mesmo género em que um droid não soube ter a capacidade de dizer, se calhar não vou matar isto. Ok. Eu tenho uma teoria. Querem ouvir a minha teoria? Queremos. Então, mas eu para avançar com a teoria preciso conversar convosco sobre uma coisa antes. Que idade é que vocês acham que o Mandalorian tem? 35. Tu não queres que eu responda a isso? Ok. Tá bem, é verdade, Rita, desculpa. Acho que ele tem entre 30 e 35. A minha teoria é a seguinte. Depois já me dizem se pode encaixar naquilo que sabemos da realidade ou não. A minha teoria é a seguinte. O Império caiu, a dado momento, mas os robôs que trabalhavam para o Império não receberam logo essa informação e continuaram a agir em função de ordens de uma entidade que já não existia. E é na sequência dessas ordens que a família dele é atacada e morta. E é por isso que ele tem esse trauma com robôs, porque esses robôs estavam a seguir instruções que já não faziam sentido e não havia como convencê-los a não seguirem essas instruções. Acho que é essa a cena. E bate um bocadinho certo, porque no segundo flashback que nós vemos dele em criança, o último shot a que temos acesso é de um robô imperial com um ar super assassino a aproximar-se dele quando ele está escondido. Porquê? Tipo um ar super assassino, estás a julgar os robôs pela aparência. Sim, não tem um ar fofinho. Não é um BB-8. Sim, estou a julgá-lo pela aparência, sim. Acho mal. Pronto, está bem. Junta-te à amiga do Lando, do Solo, e vai para um movimento de libertação dos robôs. Olha. Eu imaginava a Cláudia num movimento de libertação dos robôs. Olha, no outro dia lembrei-me dessa robota. Porquê? Não sei, não me lembro porque é que me lembrei dela, mas lembro-me o que é que o pensamento que tive acerca dela, que foi, nós na altura, nesse episódio, falámos muito que eu disse que achei muito mal terem posto... Tu disseste que levaste para a brincadeira, tipo... Sim. Não é? E eu na altura disse, pronto, que achei mal eles terem feito isso e não sei o quê, e depois não sei, agora 3 semanas depois, bateu-me o porquê. Porque pela primeira vez tivemos uma robota mulher e foi essa que eles escolheram para ridicularizar. Ok. Estás a perceber? Sim. Se queriam ridicularizar, não precisavam de mudar o género ao robô. Okay. E de pôr-lhe uma pronúncia. Não precisavam de caracterizar, pôr uma personalidade no robô. Porque assim estão a ridicularizar aquilo. Pronto, mas isto é de há 4 relatórios ou assim que atrás. Portanto, mais uns quantos. Se os ouvintes estão completamente a apanhar bonés neste pedacinho da conversa, nós estamos a falar de uma conversa que tivemos no relatório sobre o filme Solo. Ele já está disponível, podem só andar para trás nas vossas apps e ir à procura. Foi um relatório muito engraçado sobre um filme que nem por isso. Mas olha, antes de começares a falar... E é curtinho como o filme devia ser. Quando estavas a começar a falar disso, do trauma dele, do Mandalorian com os robôs, eu tinha aqui uma pergunta para vocês. Perguntei. Pronto. E porquê? Então, os episódios são curtos, não é? E nós estávamos a falar um bocadinho antes do facto de termos perdido alguns minutos, ou whatever, a ver, por exemplo, a aprendizagem do robô. E foi uma cena super interessante e que ficou super bem e que toda a gente gostou muito de ver. Também toda a gente gostou muito de ver os diálogos que nos permitiram saber a backstory do gnomo. Especialmente porque ele ia morrer e, portanto, aparentemente não vai haver mais oportunidades de sabermos. Sim. Portanto, ficámos a saber. Ver as cenas do Iodinho. Sim. O que nós não vemos há uns quantos episódios é precisamente flashbacks do Mandalorian. O que me leva a perguntar porque é que nos primeiros episódios a backstory do Mandalorian era importante ao ponto de aparentemente eles terem usado o mesmo flashback 2 episódios seguidos e depois nós nunca mais falamos da backstory do Mandalorian. Foi porque o Pedro mandou vir e eles acharam que era melhor cortar. A sensação que dá... Cláudia.
A sensação que dá é que tipo, eles chegaram ao terceiro episódio e perceberam que o Mandalorian era o personagem mais desinteressante que tinham na série e resolveram dar só foco aos outros. Atenção que não é só flashbacks do Mandalorian que nós não temos visto. Nós não temos visto nada sobre a cultura Mandalorian desde os 2 primeiros episódios. Nós não temos visto nada sobre aquele personagem. Tipo, neste momento... Não, isso eu não concordo contigo. Porque tu tens visto... Tá bem. Tens visto da personalidade dele, aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Está bem, mas e porquê é que isto se chama o Mandalorian, não se chama Manel? Ai, agora já queres aspectos culturais. Agora já queres mestres ferreirinhas e flashbacks. Não, quem não queria os flashbacks era o Pedro. Mas a série chama-se The Mandalorian. Yeah. Tipo, estás a perceber? Eu percebo as tuas culpas, acho que tens de te entender com o Pedro, porque não pode ser tipo, tu estás a pedir uma coisa e o Pedro estar a pedir outra e os deuses das séries apenas conseguem responder a algumas coisas. Nós estamos a falar de uma série que já deu. Whatever happened, happened, e portanto temos pena. Já não há nada que se possa Não fazer. sabes, os poderes dos deuses da televisão podem viajar para trás no tempo, não sabes? Whatever happened. A Rita já viu. Quer dizer, se calhar por isso é que a Rita diz que nunca se lembra de nada. Se calhar estão a mudar a timeline. Pronto, isso explicaria tanta coisa. Só não explicaria aquela sensação que quando eu revejo as coisas penso, pois sabia que isto acontecia. Estava algures cá atrás na minha mente, tipo... Eu estou surpreendida, tipo... Eu vou ser sincera, eu já sabia que o Gnome morria. Eu não me lembrava quando... Nem muito bem porquê, mas agora já me lembro. Então, olha, muitos parabéns, Rita, porque em todos os últimos relatórios não deste o mínimo indício, aguentaste-te estoicamente. Parabéns e obrigado. Que o Gnome morria, isso eu sabia. Sim, mas diz lá, Sousa, queres discordar? Mas eu discordo um bocadinho da abordagem que a Cláudia está a fazer ao personagem. Não é o personagem, é tipo a realização. Ok. Porquê? Porque uma narrativa não é feita só de uma sequência ritmada e frequente de factos. Ou seja, se calhar tu tinhas ficado satisfeita com sabermos logo a história cujos cheirinhos nos estavam a dar. Não foi em 2 episódios de seguida, pequena correção, foi no primeiro e no terceiro. Okay. Mas sim, no arco inicial, naqueles 3 primeiros episódios, deram-nos um cheirinho dessa história e se calhar tu tinhas ficado satisfeita em continuar a ver mais flashbacks ou com o Mandalorian encontrasse alguém do passado e essa história tivesse continuidade. Mas eu acredito que a narrativa vai funcionar melhor assim e é suposto tu estares a perguntar-te neste momento, então, mas há muito tempo que nós não ouvimos falar daquilo. Eu quero saber mais. Por que raio é que não ouvimos falar daquilo há tanto tempo? É muito difícil quando se escreve uma história encontrar o momento certo para puxar um bocadinho o interesse e não dar logo aquilo que a pessoa quer. Mas eu acho, apesar de tudo, eu acho que eles estão a conseguir fazê-lo bem. Não é... Enquanto vi estes últimos episódios, se nós tivéssemos visto mais flashbacks, mais qualquer coisa sobre o personagem, eu não sei se tinha ficado bem. Bem, talvez naquele episódio terrível tivesse ficado, que ao menos dava algum nexo ao episódio terrível. Eu acho que podiam mesmo só ter tirado o episódio terrível. Sim, no caixote de lixo. Bater até ao fim que eu não percebo o que é que aquilo lá esteve a fazer. Eu sou o time Cláudia nesse assunto, que é aquele episódio não faz qualquer sentido sequer para nada da trama, não é? Absolutamente, somos todos time Cláudia. Somos todos Hashtag Je suis Cláudia. Je suis Cláudia. Mas pronto, eu acho que essa vai ser, pronto, a Cláudia, o episódio esse episódio malfadado, episódio 5, se não estou em erro, é o episódio que não devia ter existido, é o episódio nódoa do aluno 20. E portanto acho que agora já estou livre de dizer que tipo podia não existir. Pronto, até porque vocês já viram que, como vocês ansiavam, sobretudo o Pedro, houve o retorno da equipa, né, dos elementos, das amizades que o Mandalorian veio a forjar durante esta série. E
pronto, eu vou ser sincera, o que neste episódio, um daqueles, os pormenores que eu mais adorei foi ver desde a diferença dos Stormtroopers batidos e gastos lá do cliente que cria a criaturinha verde em comparação com os Stormtroopers de armadura resplandecente do grande mofo. Quando aparecem aqueles gajos, eles até podem ser uns nabos de primeira, mas aquelas armaduras, aquilo a brilhar ao sol, aquilo impõe respeito. Sim. E ainda por cima, toda essa cena está muito bem filmada e ela começa muito antes. 4, não é? São 4. É exato, são 4 e depois são 6 dos branquinhos. E ela diz 4, não são 4. E depois vem mais uns quantos e ela olhar para o outro, então 4. E depois esses morrem todos e aparecem mais. E aparece a Elite e depois atrás da Elite aparecem mais umas dezenas deles. 4, isto é que são 4. E aquilo está a escalar e aquilo não para de escalar e de repente baixa uma daquelas naves redondinhas com as abas de lado tipo penso higiênico e aquilo baixa e de lá de dentro resplandecente sai o mofo gedeão. O escalar dessa cena é brutal, é super empolgante, a banda sonora está do caralho. E eu fiquei maluco com as cenas de ação deste episódio. Eu tenho a dizer que essa é das minhas cenas de ação preferidas de Star Wars, porque eu não estava nada à espera quando o cliente misterioso que fala de maneira esquisita vai lá ter a videochamada com o outro gajo que está a dizer mas já tens os gajos ou não tens os gajos ou mas eu sei coisas que tu não sei. Eu nunca estou à espera que o que vai acontecer dali vai ser ele matar o cliente. Quando isso acontece eu fico, mas isto aconteceu? E agora que vi outra vez pensei, mas isto aconteceu outra vez? E mesmo durante essa cena não é totalmente claro, pelo menos para mim não foi, quem é que disparou. Porque tu sabes que o Mandalorian tem a arma na mão e de repente vês que o gajo fica furado, mas não é claro de onde qual é que foi o ângulo de entrada do tiro. E demora um bocadinho e é engraçado porque é uma cena confusa. Acho que é uma cena confusa durante 10 segundinhos by design. É suposto tu ficares desorientado, é suposto tu não perceberes exatamente o que é que está a acontecer, e isso é boa realização. Não é aquela coisa clássica de what you see is what you get. Não, mexem totalmente com as tuas expectativas e deixam-te na dúvida e jogam com isso. Está muito bem feito, está muito bem feito. Eu fiquei ali uns segundos meio baralhada a pensar o que é que se está a passar? Mas espera, os Stormtroopers estão todos mortos? Eu tipo... foi assim, foi bastante surpreendente e para mim não só me deixou pregada, como deixou-me aqui a ânsias de ver o que é que vai acontecer a seguir, apesar de na verdade eu já saber. Mas pronto, não interessa. E tive um pensamento que ainda não tinha tido nesta série e é engraçado porque cola muito com uma coisa que a Rita acabou de comentar há coisa de 2 minutos atrás. Este foi o primeiro momento em The Mandalorian em que eu senti e fiquei arrepiado quando senti, fiquei mesmo, não vou dizer em êxtase, mas arrepiei-me quando pensei, isto é Star Wars. Porque nos últimos episódios, embora tenha havido referenciazinhas constantes, eu ainda não tinha sentido aquele murro no estômago de tu estás a ver Star Wars, isto é parte de Star Wars. E eu senti quando baixou a nave do Gedeão, foi aí que eu senti, estou em casa, sinto-me em casa e isto não é um spin-offzinho alternativo esquisito passado no mesmo universo. Eu vou dizer uma coisa, eu senti um bocadinho antes quando eles chegam lá à terrinha e estão lá aqueles Stormtroopers das bikes. Sim. E está na exata posição que estava a Leia na prisão. Quando eu vi isso, eu pensei, isto é Star Wars. Eu não dei por isso é uma referência muito bom. Ele estava assim, a fazer o modo chill out para cima da bike, e eu sem pensar, é tal e qual a Leia na prisão, meu. Eu vi aquilo e a minha bombinha bateu mais depressa a pensar. Ai, que delícia. E pronto, e sem contar que os Stormtroopers das bikes
São muito engraçados. Mas também consigo reconhecer que é aqui que se traça a linha da diferença entre a Rita e eu de um lado e a Cláudia do outro, não é, Cláudia? É. Pronto. Eu estava a pensar, eu acabei de perceber coisas acerca de mim com a vossa conversa. Então, vou-te explicar. Eu consigo perceber que o episódio foi bom, mas tirando o fim, que eu pensei, mataram o gnome. Pronto, e as cenas do Iodinho e não sei o quê, não me entusiasmou por aí além. E vocês agora estavam aí a falar todos entusiasmados da cena da ação com os Stormtroopers e eu pensei, isso passou-me totalmente ao lado e eu acho que o meu cérebro começa a desfocar quando começa a ver muitos Stormtroopers. É tipo, simplesmente desfoco, é tipo... Tens um problema com aquele uniforme. Sim, lá estão aquelas latas brancas a correr, tipo, parou. E então, e agora caiu uma ficha de porque é que eu desconectei nessa cena e porque é que isso não me interessou. Aparentemente é porque é onde fica realmente Star Wars. Yeah. Não, é o que é. Nós já sabíamos todos à partida que pronto, que tu não tinhas uma ligação emocional ao franchise e durante os filmes, durante os relatórios que fizemos sobre os filmes, acho que ficou claro para toda a gente que o franchise não te conquistou. Portanto, não fico surpreendido, mas sim, mas reconheço que é natural que assim seja, não é? É natural que esta cena não tenha tido qualquer impacto emocional em ti. Pois, não teve. Foi tipo uma cena de ação com tipo um exército, não me bateu nada. nem a piadinha lá da rapariga do futsal dos 4, porque ela sempre que dizia tipo 4, eu ria-me por nenhuma parva, como se fosse uma piada diferente cada vez, mas não era sempre a mesma. Just kept on being funnier. 4? São 4? Aparentemente, se calhar é uma piada universal. Vou começar a usar isso em dates. Que é tipo do nada. Sim, do nada. 4? Yeah. Bem. Não sei se é melhor não. Menos, Cláudia. Não sei, não percebi sequer. Como é que tu vais utilizar o Q4 como uma piada em dates? Sei lá, se calhar ao fim do 6º ou 7º shot, se calhar vou comentar então, não eram só 4. E a pessoa vai se rir muito. Isso é muito aborrecido, Pedro. Isso é muito aborrecido. Eu estava à espera de uma coisa mais interessante e ia já dizer quando isso acontecesse para, por favor, partilhares a história. Que... eu queria não vai saber... acontecer. E vamos parar de falar da minha vida, vá. Avança. Não é para se rirem, é para avançar. Eu acho que nós fazemos um bocado de oversharing nestes relatórios. Eu acho que no último relatório disse que vos ia contar alguma coisa que depois nem sequer contei. Eu já nem me lembro o que é que era. Pois foi, isso aconteceu. Mas vamos esperar. Depois, quando ouvirmos outra vez o episódio, eu digo-te qual foi o contexto. Estou doido com este episódio. Não sei como é que ele pode ser superado. Acho que não pode. No máximo pode ser igualado. Não. De acordo com a pontuação média dada por entre 14 a 15 mil pessoas no IMDb, pode ser superada. Ok, pronto. Eu prometo que não vou dar mais de 10, porque 10 é o meu máximo. E... Não, vais rever o 10 para não ver. Mas aconteceu. Mas olha o que aconteceu. A meio deste episódio, eu comecei a tremelicar e comecei a pensar: espera lá, estes gajos ainda não meteram água em nada. Ainda não houve um único segundo deste episódio que me fizesse torcer o nariz. E comecei a pensar, será que este episódio vai ser um episódio perfeito dentro da série Mandalorian que eu conheço até agora? E fiquei maluco quando cheguei ao fim e percebi sim, mas tranquilamente, foi um episódio perfeito. Esteve no seu melhor narrativamente, esteve no seu melhor do ponto de vista da realização. A banda sonora conseguiu ser melhor do que o outro episódio. Pronto, tu falaste muito da banda sonora no episódio passado e eu neste episódio achei principalmente, lá está, o momento em que chega ao grande mofo,
Eu senti que foi. Senti-me assim mesmo abananada de isto está a ser muito bom e tipo, eu não quero que pare nunca. Vou ver esta série em contínuo para o resto da minha vida e coisas assim desse género. Provavelmente não. Não, muito boa série, muito boa televisão. Nós estamos a chegar ao fim da primeira temporada, já podemos fazer comentários deste género. Isto é belíssima televisão. Isto está muito nós bem ainda feito. não comentámos uma cena que é uma cena que eu particularmente achei um bocado silly, mas gostei muito. Mas eu também gosto de cenas silly, que é quando o Yodinho, não é? Porque ele fez 2 Force Signature Moves neste episódio. Fez o Force Choke e fez o Force Heal. E essa estava-me a esquecer completamente da cena do acampamento. Isso está ótimo. Tudo isso está ótimo. Sim, desculpa, Rita, continua. O chefe dos Bounty Hunters é lá mordido ou whatever pelos aqueles dragões venenosos. E fica com o braço todo cheio de veneno e vai lá o Yodinho e chega-se e faz lá a sua magia dele e depois cai no chão, o coração de meio mundo derrete nesse preciso momento em que ele cai no chão e de repente, ainda quando ele está a fazer magia, o outro diz: oh meu Deus, ele está a tentar comer-me. Melhor fala do episódio. Oh meu Deus, ele vai comer-me. E eu assim pensava: meu Deus, estás com medo de uma criatura tipo minúscula e com um ar adorável a dizer que ela te vai comer. Não, mas é que ainda por cima fez sentido, porque o Bacana já tinha comentado tipo 1 minuto antes ou assim que o Yodinho era carnívoro. Portanto, não é uma piada no vazio, é uma piada que fica presa no gancho que tinha sido lançado antes. Que é ótima, boa comédia. E pronto, e depois ele faz aquela cura e pronto. E eu achei esse momento fantástico, desde a piadinha do oh meu Deus, ele vai comer-me, ao Yodinho a fazer provavelmente o Force Signature Move, que é mais, como é que é explicar? Pelo menos é o que me deu a ideia de ver todos os filmes de Star Wars, que é provavelmente aquele que é mais poderoso. Sim, absolutamente. Criar é muito mais fácil. Criar é muito mais difícil do que destruir. Curar é... Não, mas não é o Force Move mais poderoso. Não há nada mais poderoso do que mover-te através do espaço de volta para uma nave. Ok, está bem. Já não me lembrava das sequelas, ok. Estás a ver porque é que eu não gosto dessa cena, Pedro? Estás a ver porque é que eu não gosto desta cena da Cláudia? Mas olha, já que falamos da força, eu tenho uma dúvida para colocar. Desculpa. Não são midi-chlorians. Que a minha dúvida não tem a ver com midi-chlorians nem com maxi-chlorians. Tem a ver com o seguinte: maxi-chlorians é mesmo nome de marca de pensos higiênicos. Completamente. Nós temos uma cena com pensos higiênicos nos relatórios. Eu peço imensa desculpa. Eu tenho que arranjar maneira de. Tenho que ir buscar outras analogias, porque isto está a ficar. Não sei, sinto-me absorvido por esta analogia, não sei. Maxi-chlorians agora com mais abas. Bué abas e as abas desembrulham-se e há mais mini abas dentro das abas e, tipo um abaception. Meu Deus. Ok, vá, volta à terra. Então, a dúvida que eu tenho para colocar tem a ver com a mitologia e aquilo que a pessoa comum da galáxia sabe sobre a força. Porque a verdade é que nós espectadores, seguimos a história da meia dúzia de entre os trilhões de criaturas da galáxia que conseguem usar a força. Portanto, isso pode inclinar a nossa perspectiva acerca do conhecimento que a malta tem sobre aquilo. Nós às vezes perguntávamos durante os filmes porque é que as pessoas tratavam os Jedi como um mito. E porque é que... E se calhar é por isto. É porque efetivamente a maior parte das pessoas nunca viu um Jedi. Nunca viu ninguém a usar a força. Mas a maior parte das pessoas é tipo a esmagadora maioria das pessoas. Não, se calhar tanto no tempo em que havia o Templo das Jedi, essa organização política, e em que de facto eles iam atrás dos miúdos que eram force sensitive. Que horror! Porquê é que
a Cláudia se está a rir. A Cláudia está em modo gozona e tu disseste ir atrás dos miúdos e ela desatou-se a rir, pronto. Eu estou a imaginar os Jedi todos a perseguir as crianças. Eles eram Jedi, não eram padres. Ih, meu Deus, como isto está. Pronto, acabámos de perder o financiamento da Igreja Católica. A trancar, toda a gente a trancar as crianças em casa com medo de Jedi, oh meu Deus. Lá vem aquele bicho verde roubar o meu filho, o meu primogênito. Eu depois tenho que confessar ao Pedro o que é que eu andei a fazer este fim de semana. Não sei se ele vai. Epá, Cláudia! Um bocadinho de respeito pelos teus colegas paineleiros, pela tua saúde. Eu não percebo porque é que ela diz isso a meio do episódio. É só para deixar no ar. Tu não vais contar às pessoas, não digas. Não está mal visto, não está mal visto. Vai, meninas, estamos a trabalhar, bora. No fim de semana vou contar depois de desligar. Estavas a falar do templo, Rita, estavas a falar do templo. Estava a falar do Templo dos Jedi. Quando havia o Templo dos Jedi, os Jedi até iam buscar muitos miúdos, não é? Tipo assim, que eram simplesmente force sensitive, iam lá recrutá-los. Dá-me ideia que eles eram tão estabelecidos, não é? Pela galáxia em geral, que não eram um mito. A partir da mudança de poder, acredito que a falta desse acompanhamento e a morte de muitos dos Jedi possa ter contribuído para eles ficarem... perderem algum reconhecimento. Mas eu acho que é um bocado também como nós olhamos para a história, não é bem um mito, é uma coisa do passado, é uma coisa que já não se adequa à realidade atual. Sim. Sim, faz sentido o que tu estás a dizer. A razão pela qual eu quis colocar esta dúvida é porque há ali uma fala do gnomo quando eles ainda estão na nave perdão, quando eles ainda estão na nave antes de aterrarem lá no planeta da Guilda, e o gnomo comenta que já ouviu falar disto e que é capaz de saber qualquer coisa sobre isto. Yeah. Mas depois também não revela os trunfos que tem na manga. Sim, eu achava que ele se queria explicar. E eu fiquei um bocadinho com a pulga atrás da orelha. Se a razão pela qual tão poucas pessoas sabem disto, seja lá o que isto for, eu fiquei com a sensação que isto referia-se à espécie da criança, potencialmente ao uso da força, mas fiquei um bocadinho na dúvida porque é que as outras pessoas aparentemente não sabem. Então isto aconteceu, sei lá, assim em números redondos, talvez o quê? Uns 60 anos, estou a exagerar? 30 anos depois do Conselho Jedi ter sido destruído? Sim, mas tens que ver que são 60 anos assim sem tanto internet. Tempo. Quer dizer, não têm internet, mas têm tipo hologramas que viajam no espaço. Mas quão razoável é que nenhuma daquelas pessoas saiba o que é a força? E que ainda por cima são pessoas viajadas. Então, e a bacana do futsal? Era da Resistência? Então ela não sabia, sendo da Resistência, quem é que era a General Leia e quem é que era o Luke Skywalker? Esses mitos não circulavam pelas pessoas todas da Resistência? Ela devia saber, simplesmente nunca tinha visto em ação. Não é? Uma coisa é tu ouvires dizer que eles sabem fazer isso e tu pensas, sabem, eu também sei fazer muita coisa, não é? Então tu achas que o comentário do gnomo era uma coisa do género: eu quando trabalhei para o Império ouvi falar de que havia alguém que conseguia estrafegar as pessoas à distância, em referência ao Darth Vader? Achas que era só isso? O Vader a estrafegar pessoas. Ele se calhar... achas que ele viu Sim, mesmo? Sim, eu imagino ele ser um daqueles, sei lá, daqueles 30 mil capitães que o Darth Vader estrafegou, que ele estava sempre aquilo em alta rotação. E o Darth Vader não costumava fazer isso às escondidas, não é? Sim, é verdade. Eu lembro de o mandar um certo almirante pelo convés lá da nave, de um lado ao outro, não é? Ele fazia isso sem vergonha, não era nada fixe. Mas ainda assim acho um bocadinho difícil, porque nós já tínhamos reconhecido até que o Império tinha uma certa tendência para o especicismo, e acho que nunca chegámos a ver uma criatura não humana
pronto, nas fileiras Mas do atenção exército. que ele também diz que foi forçado a trabalhar para eles, o que me dá a entender que ele não fazia parte mesmo lá das forças O que eu deles. acho é que ele fazia tipo construção, ele era tipo engenheiro, ou fazia lá como fez o berço do puto. Sim. Fazia coisas desse género, mas isso não quer dizer isso. O pessoal às vezes ouve ver muita Era um coisa. inventor maluco. Uma coisa Sim, assim. tem vibe disso. Tinha vibe disso. Mas de qualquer modo, achei que havia ali uma semente de Eu também história achei. qualquer. Há ali mais qualquer coisa. Mas foi só pronto, é só intuição, não é mais nada. Pois. A Cláudia também achou. Pronto, vamos ver. Eu também Vamos ver. porque achei esquisito, mas que não tive a fazer as contas porque eu já não sei outra vez às quantas estamos. Portanto, não tive a fazer as contas se era razoável ninguém saber o que era a força ou não. Mas acho que pode ser útil vermos isso. Nós estamos 20 anos depois do Império ter caído. 20 anos? Não, 6 anos, não me lembro. Ai. Eu lembro-me que a Rita comentou isto. E agora não me lembro Nós do fizemos número. essas contas. Vamos ouvir outra vez o episódio em que fizemos as contas e percebemos em que ano Tá estamos. bem. Ok, pera. No próximo relatório trazemos o trabalho de casa feito. Deve ser. Pronto, minhas queridas, eu, como já disse, é notório, estou louco com este episódio. Acho que este foi o melhor episódio até agora. É um sólido 10. Nenhuma de vocês me beliscou a ideia que eu tinha do episódio, portanto eu vou manter o 10 e gostava de ouvir os vossos ratings. O da Cláudia não gostava de ouvir, porque vou ficar desapontado, mas pelo menos o da Rita gostava Então de é ouvir. melhor ouvir-se da Cláudia primeiro. Tá bem. Então, eu vou dar o meu melhor rating de sempre. Portanto, concordas que este foi o melhor episódio até agora, pelo menos isso? Concordo que este foi o melhor episódio até agora e o maior que eu dei foi no episódio 2 e 3, que dei um 7, e tenho andado aqui o relatório todo a balançar entre o 7,5 e o 8. O que é bastante é muito memorável e, Sim. e é Que é um muito grande bom. mérito para uma nota de Cláudia. Estou fixada no 7,5, mas eu não consigo justificar isto. É só tipo... É quando pedes uma sobremesa e pelo nome parece muito boa e depois é tipo, aí é bom, mas Preferia que fosse não uma... fiquei satisfeita. Preferia se fosse uma tarte de chocolate. É tipo, não chegas ao para restaurante e tens satisfazer tipo uma despenteada de chocolate, assim, aquelas coisas. Depois ficas com aquela água na boca e depois vem e depois. Não, e depois vais a ver e depois, exato, eu percebo. Não matou o ratinho e tipo. Se calhar sai daqui e tem que ir lanchar um bocado. Estás a ver, tipo, esse tipo de coisas. Pronto, não me satisfez. É assim. Está bem, 7,5, Às 7,5 às vezes meia hora não chega, não é sempre. Não. Tu estás a tentar-me, minha malvada. Jogas que eu não te conheço. Eu estou só a fazer referências a relatórios anteriores. Para as pessoas terem que ouvir tudo. Vá, Rita. Então, este episódio é 2019. Como são todos os outros, e 9 mais 1 dá 10. E eu há uns tempos, tipo o episódio passado, não é? Quando baixei o rating do episódio 5 para um 3, eu disse que o episódio era muito mau, que era muito mau não só em si, como era mau o suficiente para o episódio a seguir sair prejudicado, não é? Que foi o momento em que o aluno de 20 deixou-me desapontada. Este é o momento em que o aluno de 20 deixou-se de brincadeiras e assumiu que era mesmo um aluno de 20. E portanto vou dar o 10. Porque Amazing, Rita, toma um high five virtual daqui para aí. Um high five não, um high ten. Temos a as maior duas mãos. pontuação de toda a vou série. dar um 10 porque eu estou como ao Pedro, não há nada neste episódio que eu não gosto, não há nada que eu vá dizer, eles podiam ter feito isto melhor. Eu vejo este episódio, eu sinto-me completamente agarrada para ver o próximo episódio, que eu penso que seja pelo menos um dos objetivos deles. As poucas pessoas que ainda sobram depois do 4, 5 e 6. Pronto, e sinto mesmo que é uma brisa de ar fresco vinda de principalmente do 5 e do 6. Não que eu não tivesse gostado do 6, mas não foi o episódio que eu precisava na altura que eu precisava. Acho que também houve esse problema para mim em relação ao 6, principalmente vindo a seguir ao 5. Mas para mim este episódio foi
o regresso à storyline que eu queria de Mandalorian, o regresso às personagens que eu queria, e eu até incluo o cliente nessas personagens, porque eu realmente tinha curiosidade em relação a ele. Não fiquei propriamente esclarecida, mas fiquei feliz de o voltar a ver e de ser um inimigo já familiar a este mundo. Yeah. E gostei da forma como ele foi substituído por um inimigo nada familiar, e das perguntas que isso deixou no ar, e agora espero que o próximo me vá responder essas perguntas e me vá satisfazer também. Mas o aluno de 20 está de parabéns, realmente mostrou que afinal aquilo não foi só uma coisa do segundo e do terceiro episódio, que de facto merece essa confiança que demos ao aluno. Acho muito bem. Sabes que eu acho que pode ter sido esse o pensamento dos argumentistas? Como assim? Eles pensaram assim: a gente tem um bom fim, mas como é que ele pode ser ainda melhor? E alguém disse assim: olha, se os episódios antes forem uma merda, as pessoas vão tipo ficar deslumbradas com o final. E eles: boa ideia, bora. Mas olha que isso é uma aposta um bocado arriscada, porque o pessoal pode simplesmente desistir de ver. Jura? Sim, especialmente porque foi realmente muito mau. Não, mas eu acho que as pessoas, eu continuo a achar que, não querendo tirar o mérito à série, que tem efetivamente muita coisa boa e muita coisa bem feita e muito boa televisão e até muita coisa diferente do habitual e bem feita, não querendo tirar o mérito à série, eu acho que eles se encostam muito aos fãs de Star Wars. Continuo a achar que a série não está feita... embora seja uma boa série, a série está feita para os fãs de Star Wars. Qualquer outra pessoa que veja e que goste é um bónus. E isto é o mesmo que fazeres uma série de Harry Potter. Pode ser uma merda. Te garanto que pelo menos a primeira season vai ter audiências. Sim. Sim, é verdade. Mas não é, isso não é necessariamente uma coisa má. Tu, quando produzes um conteúdo, seja ele qual for, convém que tenhas em vista para quem é que estás a fazer aquilo, não é? Claro, não, eu só estou a dizer em relação ao que a Rita estava a dizer que era arriscado. Não é tão arriscado como uma série de conteúdo original, que não seja baseada em nada, não é? Sim. Tu aqui tens um grupo de fãs relativamente fiel. Sustentável. Desculpa? Fiel. Sim, fiel e seguro, não é? Que te vai conseguir aguentar pelo menos até ao fim da season. Yeah. Ainda por cima com episódios tão curtos, essas pessoas não vão desistir de ver a série. Sim. E acho que com essa confiança, se calhar aqueles episódios maus só puderam ser tão maus porque eles tinham essa segurança, essa rede debaixo deles. É verdade. Também é verdade que os fãs de Star Wars também são conhecidos por morderem a mão do dono, não é? Não, eles são conhecidos por odiar tudo. Pronto, lá está. Mas vão ver à mesma. Exatamente. O que eu acho é que a malta está muito mais satisfeita, por exemplo, com esta série do que com os últimos 3 filmes. Ou os últimos 5 filmes, incluindo aqueles 2 paralelos no bloco das sequelas. Olha que olha, não sei se concordo, Cláudia. Eu gosto dos últimos 3 filmes e gosto mais da série, como se nota pelas notas. Eu gosto muito desta série. Aliás, eu gosto mais desta série, sim, não é? Em média, pelas notas, tirando aquele episódio 5, do que qualquer filme do Star Wars. E eu assumo isto. Eu acho que esta série, para mim, ela foi muito bem feita. Ela, para mim, é melhor Star Wars que muitos filmes do Star Wars. Pronto, para mim é esta realidade. Gosto muito desta história. Eu acho que para mim, para o meu feitio, é a história de Star Wars que parece que satisfaz mais os meus personality quirks, as minhas manias de personalidade. Sim. Consigo perfeitamente perceber. Concordo, acontece o mesmo comigo. Eu tenho a sensação que a série é como se estivesses a ver tipo uma paisagem e de repente fazes zoom só numa zona. Sim. Mas perdes um bocado o big picture. E curiosamente, acho que é a parte de Star Wars da qual eu sinto falta. A coisa pesada do bem contra o mal e do destino da galáxia estar em jogo. As decisões pessoais, os dilemas humanos que aqui tens, tipo, tiveste quando ele pensou o que é que eu vou fazer e foi resgatar o Iodinho, mas depois disso
Estás a perceber? É tipo... Epá, Sim. não é nada comparado com o Kylo Ren e a miúda do Kylo Ren. Sim, sim, mas olha que o Pedro estava a falar de ser desconectado do destino da galáxia, mas eu acho que neste episódio tivemos mais outro brilhante momento, não é? Porque este episódio não nos deu descanso, foi um a seguir ao outro. Do cliente, não é? Que eu estava a dizer que tinha tido saudades, e tinha tido saudades do tipo de discurso dele, que é um discurso de ok, o Império acabou, e então e achas que agora estamos melhor? Achas que o Império ter acabado foi algo realmente bom para a galáxia? As pessoas estão melhor? Porque não estão, porque há mais crime, e há mais insegurança, e há mais precariedade. Sabes quem é que eu ouvi na voz dele? O Ventura. O senador Palpatine. Sim, de alguma maneira. Mas sim, é isso, é aquela energia do político manipulador que vem ao de cima. Agora que falaste nisso, Rita, eu gostei muito dessa fala, eu gostei muito desse, que não chegou a ser um diálogo, não é? Tipo, ele falou e os outros ficaram calados a olhar para ele, tipo, o que é que és que eu te diga? E pronto, depois começou aquela luta toda. Mas, se tu vires, nós temos aqui, roughly, 4 horas de conteúdo, que é um bocadinho mais do que um filme, isto é tipo um filme com extras, e... Falta-me o episódio 8 ainda, não é? Mas até agora vi o equivalente a um dos filmes e não senti tanto como nos filmes. Ok. Em particular na última trilogia. Porque temos poucos momentos desses. Mas pronto, porque a série é diferente, porque é mais leve, porque não é a mesma coisa. Mas isto porque estávamos a comparar com a última trilogia e estávamos a dizer se é melhor ou se é pior. A questão não é se calhar não é melhor nem pior, se calhar é diferente. Não sei, a mim faz-me falta aquela noção de que depois também não ajuda que estamos no pós-guerra, mas estamos num pós-guerra, não sei, ele está sempre na nave, nós não estamos a ver as consequências das coisas. Vais vendo aqui e ali, mas está bem, mas lá está, vais vendo aqui e ali, mas sabes o que é que isso me soa? Soa-me rebuçados. Manda-me-te um rebuçado de vez em quando. Sim. Não é concordo que não é o foco da série. Exato. E não faz mal, pronto, é uma série diferente, estou só a dizer, por exemplo, para mim, eu continuo a achar que gostei mais dos filmes da última trilogia, em termos de que a história estava mais bem escrita do que as outras duas e era mais complexa, mas porque era muito mais pesado e porque tinha muito mais em jogo do que o que estamos a ver aqui. A vantagem de ser uma série é que, ao contrário de um filme que é pensado, ou mesmo de uma trilogia de filmes, que são pensados já fechados, sabes para onde é que aquilo vai e sabes como é que vai acabar, uma série nem sempre é assim. E eu acho em particular que esta está com o futuro completamente em aberto. Eles vão brincar à vontade com o que lhes apetecer, e por isso pode vir ao de cima a vantagem de ser uma série, que é eles, quando quiserem explorar um ângulo que sentiram que teve interesse num episódio anterior, mas que não foi explorado o suficiente, eles vão sempre a tempo de fazê-lo. É muito mais fácil ir reajustando o tom, e nós sabemos que as melhores séries de televisão são aquelas que conseguem mesmo ter um tema que percorre uma temporada inteira. Portanto, dão um nexo ao facto da série estar dividida em temporadas diferentes. Não é só uma única história contínua que vai sendo partida em bocados por condicionantes do calendário televisivo. Não, há temas que percorrem cada uma das temporadas. E se calhar depois desta primeira temporada, que foi, pronto, como as primeiras temporadas devem ser, introdutórias, se calhar a partir daqui vamos começar a poder explorar ângulos de forma mais interessante, mais robusta, mais densa, e pode ser que tenhas sorte e pode ser que o destino da galáxia fique em jogo, pode ser que tenhas a história de alguém que está a lidar com um drama profundo interior do bem contra o mal, à la Kylo Ren, pode ser que tenhas a visão muito mais, de forma muito mais constante, dos efeitos do pós-guerra. Por outro lado, a série também não se pode esticar para sempre, porque ela tem a corda na garganta. Nós sabemos que daqui a muito pouco tempo, na timeline desta história, a Primeira Ordem vai começar a erguer-se, não é?
E Portanto, isto já é um primeiro cheirinho disso. Achaste que sim? Achaste que o Gideão era... Tinha todo o ar, até as tropas dele. Vamos ver se conseguem fazer, se conseguem dar um spin interessante à colagem com a formação da Primeira Ordem. Não espero ver um Kylo Ren nesta série, mas já não digo nada. Pelo menos um Snoke. O que é que acham? Gostavam de ver um Snoke que nós agora já sabemos que é um fantoche do Palpatine? Não acham que isso podia trazer alguma consistência à história do Palpatine? Só se ele vier da mesma fábrica de clones que o Yodin. Rita, arrepiei-me. Acho que isso vai acontecer. O meu sentido de aranha televisivo disparou. Isso pode ser. Bem, minhas queridas, está o rating dado. Portanto, se calhar dávamos aquela ronda pela agenda da semana e dizíamos adeus aos ouvintes. O que é que acham? Certo. Ai, deixa... Então a gente... Eu queria só recordar antes que a malta desligue. Hoje é o último dia em que podem votar nos agentes de drama. Como é que nós nos chamamos? Agentes do drama. Agentes do drama para o prémio do público do Festival Festival dos Podcasts Portugueses. Yeah. Vão a... Como é que é o site? Podes.pt/votar. É isso. E ainda podes votar. Tem uma caixinha, escrevem Agentes do Drama, clicam em confirmar, aquilo vai pedir para fazer uma conta mega complexa do tipo 5-2, só para provarem que não são um droid, e pronto, e fica votado. E de resto? De resto, não se esqueçam que este sábado é sábado de Guia do Drama. Portanto, se ainda não têm nada combinado, bloqueiem já a vossa agenda para sábado à noite, venham ver os trailers do mês connosco e ver o que é que vale a pena perder tempo a ver. É isso. Hoje é quarta-feira, depois da manhã é sexta. Costuma ser. Normalmente é assim. E portanto, depois da manhã vai para o ar o último episódio, aliás, o último relatório desta temporada dos Agentes do Drama sobre Mandalorian. E para a semana, Cláudia, o que é que temos a substituir o slot de Mandalorian na sexta-feira? Então, para a semana temos uma série a voltar e vão vocês perguntar, mas qual? Ainda não começou nada. Então, o que é que nós temos a voltar? Aquela que está parada nos Agentes do Drama, mas na realidade já deu, que é a segunda temporada de Roswell. Oh yeah! Então vão começar a sair os nossos relatórios sobre a segunda temporada de Roswell, New Mexico. Por isso, se estão a gostar desta coisa do espaço e dos ETs, Roswell, New Mexico pode ser a série que é para vocês e vocês não sabiam que era para vocês. Têm perfeitamente tempo para pôr a série em dia, podem ir vendo os episódios e intercalar. Nós sabemos que há alguns ouvintes que fazem isso, veem os episódios que já saíram e intercalam com os relatórios do nosso podcast. Também há malta que vê tipo 3-4 de seguida e depois ao longo de uma semana vai ouvindo os relatórios correspondentes, ou vai só ouvindo aqueles dos episódios que mais lhes interessaram. Há muitas maneiras diferentes de paparem o nosso conteúdo. Mas pronto, sabem que os relatórios passados continuam disponíveis para sempre, podem sempre ir ouvi-los, e para a semana começam a sair uns relatórios novos, já sem a Rita, vamos todos chorar um bocadinho, mas com o regresso da sempre ácida Leonor Villa-Lobos. Por isso, se têm saudades de relatórios com a nossa agente Leonor, ela para a semana está de volta. E pronto, não é? Olha. Por hoje é tudo. Beijinhos nessas bombinhas fantásticas que carregam nos vossos peitos, e para os ouvintes, até para a semana. Não, até daqui a 2 dias. Beijinhos! Tchau, até daqui a 2 dias. Tchau! Tchau!